Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo? Boa noite, estão me ouvindo? Está me ouvindo, Crisângela? Esse ciente que está me ouvindo? Ah, pronto, perfeito. Eu estou sem retorno aqui do som. Boa noite, Aurélio. Daqui a 3 minutos iniciamos aí, aguardar o quórum qualificado. Ok, minha gente? Alô, alô. Alô, alô. Alguém, por gentileza, fala alguma coisa aí para ver se eu consigo ouvir. Boa noite, professor. Tá ouvindo? Não estou ouvindo. Alô, alô. Alô, alô, alô. Está escutando, professor? Agora estou escutando. Alguém fala aí de novo aí. E agora, está escutando? Estou ouvindo. Acho que foi na configuração que eu devo ter mudado alguma coisa. Ah, É, pronto, porque eu não estou aqui. Antes eu estava me ouvindo, agora eu não estou ouvindo, mas agora pelo menos eu estou ouvindo vocês. Eu fiquei com medo de não certo. ouvi-los. Ok. Deixa eu habilitar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui a imagem. Pronto, a imagem ok. Está tudo ok. Ok. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, isso é que o meu medo era que vocês não tivessem, que eu não conseguisse ouvi-los. José Luiz, está me vendo agora? Sim, agora tá ok. Beleza. Meus queridos, sejam bem-vindos aí, depois de uma grande pausa aí em face da Páscoa, todo mundo comeu com chocolate à vontade. Vamos retomar aqui hoje. Satisfação estar com vocês. Deixe-me compartilhar aqui enquanto chega o pessoal.
um material. Tá aqui. Esse daqui primeiro. Pronto. Pronto, vocês estão conseguindo ver esse vídeo aqui que eu compartilhei com vocês? Estão todos vendo aqui, essa tela? Alô, alô, estão me ouvindo? Estão todos vendo Sim, aqui essa tela que eu professor. compartilhei? Agora, né? Tá compartilhando. Eu tava Isso, essa acabando tela de ver. aqui. Quem foi que falou? Eu, Angélica. Foi a Angélica que falou? Oi. Eu acabei de ver esse fluxograma, né, na internet. Estava até Eu olhando vou, ela. eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula para vocês. Na verdade, eu vou disponibilizar duas. Essa daqui é mais resumida e tem uma que é mais completa, né? Só para fazermos uma revisão aqui, para retomarmos, que hoje eu vou fazer uma berlinda, né? Algumas perguntas lançar para vocês aí, os eleitos aqui que estão presentes, potenciais perguntas para a nossa prova, né? Já temos elementos aí, só estamos aguardando a sinalização da faculdade e já temos assunto suficiente aí para elaborar uma prova, né? Sobre aí a postulação, processamento e a execução, ok? E se eventualmente tivermos a prova, vai ser naquela modalidade que a gente sempre faz, verdadeiro e falso, sem sofrimento. Tranquilo? Podemos começar? Eu estou vendo aqui o bate-papo aqui, que podem escrever aí. Então, gente, olha, retomando aqui, isso aqui é só uma preliminar para ver se todos estão compreendendo, né? Nós adotamos aqui para NP1 as fases, o rito processual da recuperação judicial. Então, já falamos sobre a postulação, sobre a fase do processamento, e aí vamos adentrar a fase da execução. E posteriormente adentraremos os personagens, né, da recuperação judicial e da falência, exemplo do administrador judicial, do comitê de credores, da Assembleia Geral. Eu segurei isso para depois porque eles terão funções que servirão tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. Então, minha preocupação nesse primeiro momento é que vocês entendam, até porque vocês vão encontrar mais questões nesse sentido na OAB e nos concursos, sobre a fase de processamento, né, e da execução. Hoje, inclusive, vou dar um destaque à questão dos prazos. Mas, olha, eu passei para vocês uma fase anterior a essa que estão vendo aqui onde está o mouse, né? Essa fase aqui que essa tabela mostra como inicial, o ingresso do pedido. Eu mostrei para vocês que, de acordo, né, com a exigência do artigo 8º do nosso Código de Ética, do Código de Ética do advogado, o advogado tem que prestar uma série de informações preliminares. E antes mesmo dessas informações preliminares,
o profissional, o advogado, ele tem o dever de verificar a legitimidade ativa, né? Se o empresário ele preenche os requisitos, né? Então, um dos requisitos para dar legitimidade ativa, por exemplo, é a questão da atividade da empresa, né? Está mais de 2 anos, né? Então, se for uma padaria, conforme eu falei na aula passada, que está funcionando há apenas 6 meses, então, nesse caso aí, ela não preencheria esse requisito aí da legitimidade ativa. Estou falando muito rápido, minha gente, tá de boas? Escrevam aí no bate-papo aí, por favor. Tranquilo, né? Obrigado, Angélica. Então, olha, antes mesmo da gente fazer, né, protocolar o pedido, nós temos que justamente verificar a legitimidade ativa e todos aqueles requisitos, né, previstos lá no artigo 48 que falamos exaustivamente nas aulas passadas, né? Eu só quero chamar a atenção de um aspecto que eu não falei nas aulas passadas, mas que vocês podem se deparar em alguma prova da OAB. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção, destacar para os senhores e senhoras? É que quem deu uma olhada em Fábio Lua Coelho, na doutrina de Fábio Lua Coelho, vai perceber que ele chama a atenção de uma peculiaridade da recuperação judicial. Qual é a peculiaridade? É justamente o fato de que logo por força, né? Por exemplo, agora são 19 horas e 25 minutos. Vamos supor que eu agora entrasse lá no sistema do TJ e protocolasse uma petição inicial de alguma empresa, uma petição inicial de recuperação judicial. Então, só o mero fato, né? Isso não está explícito, né? Embora daqui a pouco eu vou falar onde teríamos uma fundamentação sobre isso. Mas o mero fato de eu protocolar a recuperação agora, 19 horas e 25 minutos, de uma recuperação judicial de uma empresa, né, protocolei de entrada, uma mesma empresa, uma empresa, um credor, não poderá, logo depois que eu protocolei, protocolar um processo de falência em face da minha empresa. Entendeu? Vou repetir. Agora são 19 horas e 26 minutos. Se eu protocolar agora, da entrada no sistema, protocolei uma petição de recuperação judicial, uma outra empresa credora, ela não poderá, por exemplo, depois que entrou no sistema meu pedido, protocolar um pedido da minha falência, ok? Então, isso é uma peculiaridade que vai acontecer na recuperação judicial. Ficou claro isso aí para todo mundo, não? Ok, isso aqui não é aquela suspensão de pagamentos, viu? Aquela suspensão de pagamentos de 180 dias só entra depois do deferimento, né? Que o juiz defere o pedido de recuperação judicial. Aqui, essa curiosidade, que inclusive a doutrina majoritária é contra, porque eles entendem que isso aqui abre caminho para a má-fé, né? Porque você, por um mero vamos imaginar que a empresa não tenha condições de recuperar, né, ela não é viável, não tenha condições, né, de se recuperar, porque a recuperação judicial ela só é um instituto para empresas que têm salvação. Se a empresa não tem bens, não tem como promover a recuperação judicial, o caminho é a falência. Mas isso aqui, segundo Fábio Lua Coelho, e Fázio Júnior também entende dessa forma, e Fábio Belotti, abre um espaço para um empresário de má-fé, de que mesmo sabendo de que não tem condições da recuperação judicial, de promover a recuperação, que a sua empresa não tem salvação, dele ganhar um tempinho aí até o juiz apreciar o pedido da recuperação judicial, entendeu? Então, é a crítica que alguns doutrinadores fazem dessa brecha aí que a lei traz. Tranquilo até aí? Aí eu vou lançar uma pergunta aí aos pensadores do direito de plantão.
Vocês conseguem, vou até dar uma dica, enxergar onde lá no artigo 6º estaria o fundamento para isso que eu acabei de falar? Como eu disse, não está explícito na lei, né? Está explícito na doutrina. Fábio Lua Coelho fala sobre essa peculiaridade da lei e tece várias críticas, mas a fundamentação para essa peculiaridade está na lei, né? Precisamente lá no artigo 6º, um daqueles parágrafos. E eu queria saber aí se alguém seria capaz aí, eu lanço esse desafio aí, e vocês verificarem, apontarem onde seria a fundamentação. Sou todo ouvido, se alguém encontrar. Eita, que Crisângela deu show agora. Uma salva de palmas aí para Crisângela. Muito bem, Crisângela. Como eu falei, está sutil. Saberia explicar por que, Crisângela, por que está aí? Você está certa. Mas você saberia explicar? Porque o parágrafo 8º seria na fundamentação para essa peculiaridade? Se tiver com vergonha de falar, pode colocar por escrito. Eu perguntei para a Crisângela, mas se alguém souber, né, por que o parágrafo 8º do artigo 6º serviria de fundamento, sou todo ouvidos. Alguém pode ler o parágrafo 8º do artigo 6º? Parágrafo 8º do artigo 6º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência relativo ao mesmo devedor. Muito obrigado, Luiz. E aí, conseguiram enxergar aí, com a leitura de Luiz, onde estaria a fundamentação para essa peculiaridade aí? Então, gente, olha, vergonha, tranquilo, Crisângela. Quem tiver vergonha, né, não tem problema não, né? De qualquer sorte estamos entre amigos, mas quem tiver vergonha pode escrever aqui no bate-papo aqui, porque eu abri aqui, eu compartilhei, mas consegui, aprendi ontem a compartilhar o bate-papo aqui, deixar visível o bate-papo aqui para mim. Boa noite, Anderson. Anderson, aproveitar que você chegou aqui, eu fiz uma pergunta para o pessoal sobre uma peculiaridade da recuperação judicial, que logo depois, né, eu até citei como exemplo, 7h32, eu protocolo agora um pedido de recuperação judicial. Às 7h33, um minuto depois que entrou no meu sistema, se alguma empresa, algum credor meu pedir a minha falência, não haverá possibilidade dele protocolar um pedido da minha falência, porque o meu mero protocolamento, a minha mera entrada no processo de recuperação judicial já impossibilita meus credores pedirem a minha falência. E aí, Crisângela, com muita propriedade, Luiz fez o favor aqui de ler para nós, inclusive, apontou que o fundamento para isso, né, está no parágrafo 8º do artigo 6º. E eu tinha comentado que essa peculiaridade é mencionada por Fábio Lua Coelho, Fázio Júnior, etc., só que a doutrina aponta isso de forma explícita, mas a legislação, no caso aí o parágrafo 8º, é um tanto quanto implícito. E aí eu perguntei, estou lançando aqui para a Tobias, mas se alguém tiver enxergado isso, em que trecho aí do parágrafo 8º teríamos essa fundamentação? Não tenho medo de errar, estamos entre amigos aqui.
Todos conseguiram me ouvir? Dá um ok aqui, que eu estou sem me ouvir, eu fico sem saber se vocês estão me escutando. Tá ótimo. Então, gente, olha, eu vou, para avançarmos, o trecho aqui que fundamentaria essa afirmação de Fábio Lyoa Coelho seria justamente esse trecho do artigo 8º, quando ele diz: a distribuição do pedido de recuperação judicial previne, é aquela questão que vocês estudaram em processo judicial, em processo civil, acredito com a professora Flávia, o Instituto da Prevenção. Então, o protocolei já previne o juízo, né? Então, é o juiz prevento. Então, vai já chegar nas mãos lá do magistrado da recuperação judicial, o que vai impossibilitar outras demandas relacionadas à recuperação judicial. Seria um instituto da prevenção aqui. Por isso que eu falei, ele está de forma implícita. Voltando aqui para a nossa tabela. Então, protocolei, né? Ingressei. Qual o próximo passo? Falei nas aulas anteriores. Depois que eu... Exatamente, Jessé. Exatamente. Esse é o Instituto da Prevenção, é o juiz prevento. Por isso que, se eu protocolei... Ah, professor, e se eu protocolo que eu já estiver sofrendo um processo de falência? Aí, se você já estiver sofrendo processo de falência, vai entrar, não vai atender um dos aqueles requisitos lá do artigo 48. Né? Aqui o que está falando é se você entrou primeiro com pedido de recuperação judicial e, eventualmente, algum credor meu aí queira atrapalhar minha vida, solicitando aí a minha falência. Né? Lembrando, eu já falei em sala de aula, que a falência, quem pode entrar com a falência? Tanto o devedor quanto os credores. No caso da recuperação judicial, apenas... Tá, peraí, deixa eu interromper esse compartilhamento que abriu tudo de uma vez aqui. Pronto. Todo mundo entendeu a fundamentação aí do parágrafo 8º? Ficou claro aqui para todo mundo? Professor, eu tenho uma dúvida. Se, por acaso, as duas empresas, uma entra com a falência no mesmo minuto, no mesmo exato minuto, um com a falência e o outro com a recuperação judicial, qual é o processo que vai desempatar, vamos dizer? Alguém se arriscaria na resposta? Eu vou dar uma luz, o artigo 47. Então, gente, nessa situação aí, retomando, né? Sim, Luiz, exatamente. Né? Por quê? Porque se acontecesse isso aí, né? Essa situação que Crisângela falou, a doutrina não fala e a lei é omissa nesse caso. Mas, no entanto, a lei, lá no artigo 47, ela traz os 3 princípios, né? Que a recuperação judicial tem como princípio a preservação da empresa, a função social da empresa e o estímulo à economia. Então, a prioridade aqui, realmente, é recuperar a empresa, até porque a falência é um processo de execução forçada das dívidas. Então, se isso acontecesse no mesmo minuto, o critério de desempate, aí o magistrado, se caísse no colo dele para ele decidir, por óbvio, aí eu acredito que ia preponderar os princípios, né? Porque o ideal é a preservação da empresa, a recuperação da empresa. Entendeu? O magistrado ele teria subsídio aí para decidir nesse sentido, ok? Agora, ele vai apreciar a viabilidade da empresa. Percebam que até Fábio Lyoa Coelho coloca um ponto de vista interessante. Ele coloca que
as empresas do artigo 2º, que, por exemplo, empresa pública, etc., que não são passíveis, que não podem ser submetidas à recuperação judicial, ele coloca um posicionamento interessante. Ele diz que não podem, porque aquelas empresas elas não podem falir. Então, o critério aqui para a viabilidade da recuperação judicial é justamente o fato de tentar salvar as empresas, né? Então, tranquilo. Todo mundo entendeu aí? Crisângela colocou que entendeu. Podem escrever. Quem tiver com vergonha de falar, escreva aí no OK, para eu saber que está acordado. Que teve turmas aí que o aluno deixou vazando a webcam, e foi para a cama e apagou a luz e a professora viu. Vamos lá. Ok? Muito bem. Pois é. Ah, professor, mas eu estudo dormindo. Tá certo. Vamos lá. Pois é, né? Alguém pode ter essa capacidade sonhando. Pois é. Vamos lá. Então, olha, acompanhando aqui para vocês entenderem. Essa tabela aqui eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula, como bem falou Crisângela. Muito bem, Getúlio Tanara, sejam bem-vindos. Está disponível na internet, só que eu vou disponibilizar esse daqui e vou disponibilizar outro que é mais completo. Então, aqui está resumindo tudo que nós estudamos até agora. Ingressei o pedido de recuperação judicial, verifiquei a legitimidade ativa, verifiquei todos aqueles requisitos do artigo 48, que vocês já estão doutores, né? O magistrado vai fazer a análise formal e, se ele entender, né, como diz a lei, estando tudo em termos, de acordo com o artigo 52, ele vai promover o deferimento do processamento, ele vai deferir, né? Isso aqui está lá no artigo 52. Os requisitos do pedido no artigo 51, e aqui no artigo 52, se ele verificar que está tudo em termos, ele vai processar. Aí eu vou fazer outra pergunta a desafio para vocês, que não se enganem, poderia ser uma pergunta que estou muito tentado a colocar na prova, para ver aí os eleitos que iriam acertar. Lá no artigo 51, deixe-me compartilhar aqui o artigo 51. Deixe-me ver aqui. Pronto, vou compartilhar aqui. Estão visualizando aqui a legislação? Quem estiver com o material impresso pode ir lá para o artigo 51. O artigo 51 tem um trecho dos requisitos, eu vou mostrar aqui. Pietras. Aqui, artigo 51, inciso 6. Olha essa pergunta aí, viu? Muito boa, vocês recebam aí, guardem no colo essa pergunta. Vamos supor que eu perguntasse na prova, né? Eu perguntasse na prova o seguinte: o artigo 51, a Lei 11.101, estabelece no seu inciso 6 que deve ser juntada com a petição inicial a relação dos bens particulares dos sócios. Lógico que, por boa-fé, o dono da empresa, demonstrando transparência, né, ele vai abdicar da privacidade dos livros contábeis, que é uma prerrogativa que o empresário tem, né, ele tem que abdicar dessa privacidade para demonstrar ao juiz a boa-fé e aos credores que ele quer salvar a empresa. Então, por isso que eu descartei que o empresário poderia se recusar a apresentar essa relação. Mas o legislador, ele colocou aqui no inciso 6 que os sócios devem apresentar a relação dos bens particulares. Aí eu pergunto para vocês, vamos supor, né, por exemplo, temos aí que eu coloquei para vocês a Norcom, né, vocês viram a petição inicial. Vamos supor, eu não sei ao certo, mas vamos supor que a Norcom tivesse uns 30 sócios. Vamos imaginar que uns 3 desses 30, uns 3 ou 5, enfim,
uns 5 de 30 sócios tenham se recusado a apresentar essa relação de bens particulares. A pergunta que eu faço é a seguinte: o magistrado, ele poderia entender que a petição não está em termos e indeferir por causa de 5 sócios que se recusassem a fazer essa nomeação dos bens? O que é que vocês acham? Ficou claro para todo mundo a pergunta? Crisângela entende que pode. Por que, Crisângela? Controladores e dos administradores. Ainda bem, isso mesmo, controladores. Um desses sócios aí, controladores aí, se eles se recusassem. Independente de ser controlador ou não, que eu estou falando aqui. Eu também entendo assim. E Fábio Lua Coelho também. Sócios em geral. Estou colocando, independente de ser controlador ou não. Luiz, meu filho, o que é que você acha? Então, Anderson, pela letra de lei aqui, diz que a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Eu entenderia, nesse caso, que seria apenas, se esses 5 fossem sócios controladores, caberia sim o juiz se recusar. Agora, se não, se eles fossem apenas sócios minoritários, enfim, não caberia. Todos acompanham aí o relator? Crisângela diz que sócios como geral. Marco Aurélio desconcorda. Dênio acompanha. Dênio acompanha. Isso aí, Dênio. Gente, olha, Crisângela coloca, até porque deverá apresentar os extratos bancários, não apresentando ficaria em desacordo com a lei. Exatamente. A questão é o seguinte, tem 2 possibilidades aí. Aqui ele está falando sobre a possibilidade, e até, se não me engano, foi o próprio Luiz que lançou uma pergunta nas aulas anteriores, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Então, que é um momento em que, isso na ação de cobranças, em que quando há empresas em que você entra com um pedido, uma petição, pedindo a desconsideração da personalidade jurídica, onde os bens, depois de exauridos os bens da empresa, você começa a buscar os bens dos sócios. Aqui, Fábio Lua Coelho, ele discorda, né, que o juiz não poder, e aí ele coloca sócios em geral, independente de ser controladores ou não. Qual é o posicionamento de Fábio Lua Coelho? Ele entende, né? Percebam que o magistrado ele tem discricionariedade de decidir o tema, né? A regra geral é essa, né? Pautado lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Aí, segundo Fábio Lua Coelho, ele diz o seguinte, que, segundo ele entende que o magistrado, pela ausência de 2 ou 3, ele não poderia prejudicar a empresa, que é o ente global, cujo proprietário quer salvá-la. Então, não é aí o que ele poderia fazer? Nós, enquanto advogados, poderíamos fazer. Ele aponta 2 caminhos. Poderíamos colocar, fazer essa juntada pedindo uma juntada parcial, né? Juntar a relação dos bens de todos os sócios que não se abstiveram. E por que parcial? Que se no momento o magistrado, no momento da execução, solicitasse daqueles que faltaram, aí você poderia pedir a desconsideração da personalidade jurídica daqueles sócios que se recusaram, entendeu? Porque eles serão atingidos de qualquer forma, são sócios, é responsabilidade solidária. Então, o entendimento de Fábio Lua Coelho é que não pode prejudicar a empresa, né, a preservação da empresa, por causa de 2 e 3 que estão se recusando, entendeu? Então, ele aponta aí um caminho, fazer uma juntada parcial de documentos nesse sentido, né, para colocar a possível desconsideração no segundo momento lá da execução, ok? E aí, qual seria um fundamento? Vamos imaginar
que André Luiz fosse advogado de um desses sócios aí que se recusassem. Qual é a justificativa, né, para esse sócio se recusar? Fábio Lhoa Coelho diz que essa recusa do sócio ele poderia pautar essa recusa justamente do direito da privacidade, né, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. É o direito à privacidade. O sócio aí que está se recusando, ele poderia aí, são teses, né, minha gente? Você pode pedir tudo nesse mundo. Então, para se defender, Fábio Lhoa Coelho aponta esse caminho aí, que o sócio poderia alegar o direito à privacidade, né? Só que, mesmo alegando o direito à privacidade, isso aí não vai isentá-lo da obrigação de pagar. Em algum momento ele vai ter que pagar. Se não for durante a recuperação judicial, quando exaurir os bens da empresa, né, que o plano de recuperação judicial atinge a empresa. Mas quando exaurir os bens da empresa, o próximo caminho vai ser a desconsideração da personalidade jurídica. E aí não tem que querer, não. Ficou tranquila aí essa explicação para todos? Ele queria que eu deixasse o prazo. Ele disse que se eu saísse, ele me arrumaria um emprego. Mas eu disse para ele que não era muito fácil. Eu não entendi. Quem é que está falando? Eu não entendi. É pergunta? Minha mãe era viciada. Ela está devendo uma grana. Se ele para brincar comigo, pode brincar comigo. Pronto, todos entenderam, né? Se eu voltar lá a nossa tabelinha. Tranquilo. Então, é uma peculiaridade que poderia acontecer. Então, estamos aqui. Foi pedido. Apaga a lâmpada. Tem daqui que eu tô ocupada. Quiser salvar minha vida. Vamos lá, minha gente. Eu não matei ele. Gente, observe os áudios aqui. Olha os áudios, minha gente. Tem alguém ligado, que eu tô desligando. Espera aí. Pronto, assim eu tenho maior controle. Pronto, tranquilo. Deixe-me... Estão vendo aqui a tela, não? Não, né? Deixa eu ver aqui, que eu fui resolver esse negócio dos áudios. Vou voltar aqui a tela. Pronto, estão vendo? Não, não é essa não. Estão vendo aqui a tela? Então, olha. Beleza. Então, foi protocolado, né? Protocolamos o pedido da recuperação judicial, o juiz fez a análise formal, entendeu que estava todos nos conformes, né? Artigo 52, né? Deferiu. Por força do inciso 1, ele vai fazer a nomeação do administrador judicial. Nessa decisão, vai abrir o prazo, né, da suspensão das ações de execução, né, durante 180 dias, né? Até uma das atividades que eu lancei para vocês foi sobre a justificativa, né, para eventual prorrogação aí, e a grande maioria respondeu com muita propriedade. A partir desse deferimento, vocês também já viram, né, e eu vou reforçar isso na questão de prazo, vai abrir o prazo de 60 dias para a elaboração do plano de recuperação judicial. Nesse prazo aí, nesse lapso temporal, teremos as habilitações, né? Então, depois que for apresentado o plano de recuperação judicial, a outra tabela mais completa nesse sentido, vocês vão ver que os credores terão 15 dias para apresentarem, né, quem por acaso tenha sido esquecido. Eu, por exemplo, sexta-feira passada descobri que sou um credor do processo de recuperação judicial,
da Livraria Saraiva. Fui olhar o status lá de livros lá que eu tenho publicado lá, aí saiu uma mensagem dizendo que a Saraiva está em recuperação judicial e que o que ela me deve eu vou receber um dia, né? Que eu sente ou deite, né? Que espera para não cansar, tá esperando que um dia eu vou receber. Algum dia, professor. Pois é, né? Notícia boa. Então, olha, aí temos aqui, aí, então, pois é, os netos, os filhos e por aí vai. Então, foi publicado lá o edital com os credores terão 15 dias. Nesse interim, o administrador judicial e a sua equipe terá 45 dias para julgar, né, dar o parecer em relação àquele plano de recuperação. Dando tudo ok, aí teremos a apresentação do plano propriamente dita. E aqui, seguindo, o que é que pode acontecer? 2 caminhos. Pode ser aceito o plano de recuperação judicial ou não aceito. Se houver objeções, que aqui a tabela fala oposições, ajustes deverão ser propostos, né? Então, serão apresentados ajustes, ele vai ser debatido na Assembleia Geral dos credores, né? O Comitê de Credores vai apresentar uma nova proposta. É interessante que, se vocês estiverem na assessoria jurídica de alguma empresa credora, o ideal sempre é buscar um acordo para um plano de recuperação. Se você ficar batendo o pé que não aceita, o próximo passo que eu vou falar daqui a pouco é a falência. E se a empresa falir e fecharem as portas, você não vai receber. Então, clareiem, assim, procurem, se vocês futuramente estiverem aí advogando para algum credor, clareie a mente do dono da empresa, que o ideal é que a empresa fique aberta, porque se ela fechar, ele vai ficar no prejuízo. Mas vai mandar executar os bens. E se não tiver bens suficiente para todo mundo? E pior, tem muito empresário aí, inclusive eu conheço, e acredito que vocês devem conhecer também, que aparentemente vive de fotossíntese, não tem. Meu padrasto, ele teve uma dívida trabalhista contra a Ofenísia Freire, que foi vendida, e o novo dono lá não tem nada no nome dele, nada, né? Uma dívida trabalhista de R$500 mil, porque por mais de 18 anos não repassaram FGTS, exatamente, Dani, não repassaram FGTS e foi feita a busca e não tem nada no nome do cara, o cara vive de fotossíntese. Então, é melhor não deixar a empresa fechar, porque se fechar, fatalmente vocês estarão prejuízo. Enquanto ela estiver aberta, ainda tem controle de buscar os bens da empresa. Então, fica essa dica aí para vocês. Então, foi feito aqui, né? Foi apresentado o plano de recuperação, o edital de creditores, houve objeção, oposições, serão apresentadas novas propostas, serão habilitados eventualmente novos credores. Se for rejeitado, vai para a falência, o juiz de ofício vai decretar, né, por força de lei, né, entendam a expressão de ofício, magistrado por força da lei, no caso aqui a lei 11.101, ele não tem opção, vai ter que decretar a falência. Mas também... Professor, Oi, pois não. Me surgiu uma dúvida aqui. Por Claro. exemplo, digamos que um desses decretou falência, o empresário lá não tinha... A empresa deixou lá, tá sem nada. Não tem como pagar os seus credores, verbas trabalhistas. É possível a desconsideração da pessoa jurídica solicitar dentro do próprio pedido de recuperação judicial, quem está habilitado como credor pedir a desconsideração da pessoa jurídica para que possa pegar os bens do sócio, da pessoa lá dele, entendeu? Por exemplo, não posso pegar nada da empresa que faliu, mas eu posso ir lá nos bens do cara, o cara tem um patrimônio, tem 2 imóveis lá, um imóvel vale R$1 milhão. É possível o credor arguir isso dentro da recuperação judicial? Fica aí essa pergunta. Não, eu entendo que não, porque a recuperação judicial, quem paga é a empresa, né? São os valores de reserva. O que você pode pedir um caminho dentro da recuperação judicial, até esqueci, eu falei isso na aula passada, tem um artigo
que fala que você vai pedir ao magistrado a reserva de valores dos credores retardatários. Depois eu lembro aqui onde é que está o artigo, eu falei até nas aulas. Aqui, no artigo 10, parágrafo 4º, tem lá, na hipótese prevista do artigo 3, ou seja, dos credores retardatários, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Né? Isso é o que você pode fazer enquanto recuperação judicial. Se os bens da empresa que está na ativa não forem suficientes para pagar, adimplir as dívidas, o magistrado vai decretar falência. O que é o processo de falência? Eu chamei a atenção disso para vocês não confundirem e vou reforçar na NP2, que vai ser o tema falência. A falência é um processo de execução forçada das dívidas. Aí na falência, aí sim, no processo de execução, é que se os bens não forem suficientes, aí eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Em face de recuperação judicial, como é a empresa que está arcando, ela ainda está funcionando, o que você pode fazer uso é a disposição aí do artigo 10, parágrafo 4º, pedir reserva de valores, entendeu? Que o magistrado, de forma impositiva, altere lá, destine os valores de reserva lá do plano de recuperação judicial para pagar o seu quinhão. Ficou claro isso aí para todo mundo? Entendi, professor. Quer dizer, então, que durante a recuperação judicial, obviamente, porque a empresa ainda está ativa. Não tem como eu pedir a desconsideração da pessoa jurídica, porque a empresa ainda está arcando, ela quer provar que ainda tem condições de se manter no mercado. Né? Contudo, na falência, caso haja inadimplência, que é essa execução forçada que o senhor falou, se o cara lá não quer pagar, é que vai pegar nos bens particulares dele. É isso mesmo, né? É esse o caminho. Exatamente. É esse o caminho, porque na falência... Perfeito, Daniel. Suspensa. Na falência, lembrem-se que o administrador da empresa é afastado sumariamente. Quem só fica ali conduzindo o processo é só e somente só o administrador judicial com sua equipe. Né? Então, é um processo de execução das dívidas. Ok? Clareou isso aí para todo mundo? Quem entendeu, dá um ok aqui no bate-papo aqui, por favor. Beleza. Vocês saindo, doutores, já dá para vocês começarem a ganhar dinheiro aí com consultoria aí para Norcom, para Oi. Dá para comprar pão, dinheirinho bom. Ok, minha gente, olha. Então, voltemos aqui. Então, aqui a tabela. Rejeitado, falência. Mas lá no artigo 58... Sim, será bem-vindo. Vamos, lá no 58, é que temos esse crandal aqui, essa palavra bonita aqui, crandal. Né? O que é esse crandal? Eu até brinquei na sala de aula dizendo que o legislador, ele tinha fumado maconha, e vocês vão ver, hoje eu vou provar, inclusive, que realmente o legislador aqui, quem redigiu a redação, tem um trecho aqui que ele deixa bem claro que ele fumou a erva, né? Porque ele, por exemplo, se por um lado, no momento, ele diz, acompanhe comigo aqui no artigo 56, deixe-me sair aqui da tabela e compartilhar lá a lei, para vocês enxergarem. Quem tiver com a lei já pode ir lá para o artigo 56, que eu vou falar 2 pontos aqui que eu quero destacar. Artigo 56. Artigo 56, parágrafo 3º. Terceiro parágrafo. Não, parágrafo 4º. Artigo 56. Estão vendo, todos vendo aqui a tela aqui da lei? Está visível aqui para todo mundo? Ok. Aqui no parágrafo 4º do artigo 56, temos o seguinte, olha, rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral, o juiz decretará a falência do devedor. Né? Então, rejeitada, a Assembleia rejeitou, vai decretar a falência. Só que aqui, eu até brinquei em sala de aula, que o legislador estava doido, quando chega no parágrafo 1º,
no parágrafo 1º do artigo 58, temos uma contradição. Que ele diz lá no parágrafo 3º, olha, a Assembleia rejeitou, eu vou decretar falência. Aí chega no artigo 58, parágrafo 1º, diz o seguinte: o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação no artigo 45, né, com aquela disposição. Como assim? Se você disse que se não for aprovada, né, isso ele diz no artigo 56. Aí é pegadinha do malandro, você diz lá no artigo 56, olha, não foi aprovado, eu vou decretar falência. Aí mais adiante ele diz, mas se não for aprovada, eu posso aprovar desde que a Assembleia tenha obtido de forma cumulativa da seguinte forma. Aí ele dá uma exceção. Essa exceção aqui é justamente aquele crandal, é a relativização, né? Se houver um voto, né, voto nessas condições, né, aprovação de duas das classes de credores, né, duas das classes de credores votantes, aprovação de pelo menos uma delas, ou seja, ele vai verificar não o voto absoluto, mas o preenchimento dessas condições aqui. Na classe de houver rejeitado, voto favorável de mais de 1/3. Então, ele vai flexibilizar, ele não vai verificar aqui o critério voto absoluto, ele vai verificar, por exemplo, está preenchendo aqui da classe de votantes, está preenchendo esses requisitos, então, de forma imperativa, o crandal, ele vai aprovar. Então, ele vai verificar o número de votos, vai majorar, vai hierarquizar, na verdade, aqui esses votos, e aí, logo em seguida, ele vai bater o martelo, olha, está aprovado, é o crandal, está aprovado e eu que quero que vai ser assim. Ficou claro para vocês o que seria esse crandal aqui? Digita OK aí quem entendeu o que seria esse crandal. O professor, o senhor pode repetir aí? Eu não entendi essa questão do artigo 56, 58 que o senhor citou, esse crandal aí. O voto favorável, como seria? Não consegui compreender, não. Eu vou repetir. O artigo 56, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: o plano de recuperação judicial poderá sofrer... parágrafo 4º, desculpa. Artigo 56, parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral, o juiz decretará a falência do devedor. Então, vamos supor... Exatamente. Obrigado aí, Dênio. Né? Então, vamos supor que na sala de vocês, na sala de aula do 5º período aí, se não me engano, tem uns 50 alunos. Então, dos 50, metade, 25, né? Então, vamos supor que 30, né? 30 desaprovaram um plano de recuperação judicial. Mas aí, são 50, 20, né? Foi voto vencido, né? 20 foram votos vencidos, né? Aliás, vamos imaginar que justamente o contrário, que 30 desaprovaram, né? Estou invertendo aqui o raciocínio, né? 50 votantes, 30 desaprovaram. Então, tem 20 aí. Agora, vamos supor que desses 20, o magistrado verificou que desses 20 aqui, 1/3 dos credores são sócios majoritários, tem maior valor, né, das dívidas. Então, suponhamos que da dívida de 80 milhões, pelo menos 60 milhões se refere a desses 20 que não votaram. Então, eles têm um peso, porque eles são captadores da maior parcela. Então, o artigo 58 ele vai fazer referência ao artigo 45, que vai dar esses critérios, essa classificação aí desses tipos de credores. Então, das classes de credores, né? Então, o artigo 45 lá, só voltando um pouquinho, para vocês verificarem, ele vai dizer as classes de credores referidas ao artigo 41. Quais são as classes de credores? Titulares de crédito derivado de legislação de trabalho, marque aí o artigo 41, viu? É o que vai nos dar aqui a classe de credores. Eu não tinha falado do artigo 41 até agora, mas estou digitando aqui.
O artigo 41, ele vai nos dar as classes, né? Os tipos de credores. Os titulares de crédito do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho, os titulares de créditos com garantia real, documentada, título executivo, os titulares, inciso 3, de créditos quirografários, em privilégio especial. Quirografário significa que não tem título executório, é uma dívida, uma ação de obrigação de fazer, também, por exemplo, ou uma dívida que foi informal, que não tem documentação, não tem contrato, né? Então, são créditos quirografários. E o inciso 4, titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, se desses 20 credores, suponhamos que 15 deles são débitos trabalhistas, aí o magistrado vai pesar essa classe de credores. Aí o artigo 58 é que vai dar a prerrogativa, né, o artigo 58, parágrafo 1º, dele verificar, olha, teve a assembleia, eram 50 votantes, 30 desaprovaram. 30 desaprovaram. Mas dos 20 que queriam, né, que foram votos vencidos, pelo menos 15 são débitos trabalhistas, né? Ou preenche aqueles credores lá, credores de dívida real, né, títulos executivos. Aí, com base nisso, é que o parágrafo 1º do artigo 58 diz que ele vai poder, né, vou ler aqui o artigo 58, parágrafo 1º, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa, aí é que ele vai trazer os incisos, né, fazendo referência à classe de credores. Na verdade, aqui ele está flexibilizando. Agora, entendam que aqui temos poderá. O juiz é discricionalidade do juiz. Não quer dizer que ele deverá. É que se ele entender, ele pode, por isso que temos aqui o nome crandal, que é prerrogativa do magistrado, de aprovar conforme seu entendimento. Eu vou aprovar porque a maioria aqui dos que queriam a aprovação são débitos trabalhistas. E perceba, se não for aprovado, haverá falência. Então, o magistrado, para evitar que a empresa feche e verificar, peraí, eu vou tentar aqui, se a maioria aqui dos que queriam a aprovação são débitos trabalhistas, eu vou aprovar. E pronto. Ficou claro isso aí? Deu uma clareada aí para todos? Dá um ok aí, quem entendeu? Márcio deu uma mãozinha, ok. Então, percebam isso, minha gente. Isso aqui é o crandal, né? Se vocês se depararem com isso na OAB, vocês vão ouvir a minha voz no cangote, né? Você não esquece mais uma questão sobre o crandal. É um instituto americano, do direito empresarial americano, que a doutrina acabou incorporando. O legislador não fala nesse termo, né? Quem tiver aí, a fundamentação para o crandal, quem quiser anotar, anota, é justamente o artigo 58, parágrafo 1º. Exatamente, Karen. É uma qualidade, é uma classificação aí. Ele está hierarquizando o peso dos votos, né, da Assembleia de Credores, dos credores aí. Mais ou menos como acontecia lá na Constituição Federal de 1824, né? Tínhamos o voto censitário e a nobreza, o voto da nobreza portuguesa valia por 2. Então, é mais ou menos isso aí que ele está fazendo. Ok, André. Então, ele está fazendo justamente isso. Ele está hierarquizando o peso dos votos. Tranquilo, minha gente? Por que ele está fazendo isso? Perceba que ele pode fazer ou não. É prerrogativa, é discricionariedade do magistrado. Ele pode ou não fazer isso. Se ele quiser, ele pode, de pronto, seguir aqui a maioria, o disposto do artigo 56, parágrafo 4º, e decretar falência. Agora, se ele quiser flexibilizar, hierarquizar o peso dos votos, aí ele vai aprovar, seria aqui esse crandal, e deferir a recuperação judicial, que é a próxima etapa aqui. Tranquilo? Dá um ok aqui, todo mundo entendeu até esse deferimento?
Beleza. E esse deferimento aqui é que temos, propriamente dito, o início da execução, né? O acompanhamento do plano, né? Aqui eu vou dar um parênteses, vou retomar aqui os prazos, para eu lançar algumas perguntas aqui. Hoje, na aula de hoje, eu quero reforçar justamente os prazos. Já vi, estou muito feliz aí, estou vendo que vocês estão doutores. Deixa eu botar aqui. Ô, Mira, obrigado. Gente, estão todos vendo aqui o PowerPoint aqui? Dá um ok aqui, se estão vendo, por favor. Beleza, obrigado, Luiz. Oi, Yasmin, obrigado. Então, olha, por que eu quero destacar hoje aqui, minha gente, os prazos? Porque a OAB e a CESP, quando vocês forem fazer a prova da OAB e a prova do CESP, vocês vão ver que principalmente a CESP, a OAB também, por ofício, né? Porque é o exame de ordem para vocês exercerem profissionalmente a advocacia, vai perguntar muito sobre prazos, por isso que eu quis dar um destaque sobre a questão dos prazos. Né? Lembrando que os prazos estão lá naquele intervalo do artigo 7 ao artigo 12 da Lei 11.101. Então, primeiro que a gente deve entender é que o deferimento lá no artigo 52 vai abrir o prazo da recuperação judicial, o prazo de 60 dias. Né? Nesses 60 dias aí, em 45 dias, praticamente a lei não fala isso, mas em pelo menos 45 dias, nesse intervalo, o empresário vai ter que já estar com ela pronta, porque até antes disso, porque em 45 dias o administrador judicial vai julgar a habilitação de créditos e a recuperação judicial, né? Então, junto com essa recuperação aqui, vai ter a apresentação aqui dos credores e tudo mais. Ok. A habilitação, apresentado o edital com a habilitação dos créditos, quem não tiver na relação, vamos supor, como eu falei há pouco, a Saraiva entrar em recuperação judicial, eu não entrei lá para ver se meu nome, né, está, ela mandou uma mensagem para mim, mas não fui lá conferir se meu nome está na lista de credores habilitados. Suponhamos que eu entre lá e veja que não esteja, né, aí eu posso entrar, eu teria 15 dias para entrar com um pedido de habilitação, né? Teria 15 dias. Se exaurido esse prazo eu entrar com pedido de habilitação, eu vou entrar como credor retardatário. Cuidado, pergunta que eu poderia fazer em sala de aula. Qual a consequência, né, há uma diferença se eu seguir esse prazo de 15 dias de habilitação e eu entrar tardiamente? Eu já respondi isso. Alguém sabe dizer? Tem um efeito aí, a diferença. Eu vou receber o dinheiro, só que tem um efeito se eu me tornar um credor retardatário. Qual seria? Vamos ver se a memória de vocês está boa. Se o credor retardatário não vai ter dinheiro para receber depois. Não, ele vai ter dinheiro para receber. Em face de pecúnia, ele vai receber. Vai para o fim da fila, exatamente, né? Vai ser o último a receber. Mas tem um outro efeito aí que eu comentei em sala de aula. Vocês estão certos. De fato, ele vai, na lista de preferência, ele vai para o final da fila, porque ele é retardatário, mas tem uma outra consequência aí se você perder esse prazo de 15 dias. Eu falei já em sala de aula. Vamos ver aí se alguém lembra. Está relacionado... Oi, fala. Eu ia dizer que não lembro, professor. Quase isso, André. Na verdade, eu falei em sala de aula. Ele só melhorando aí que você falou, não está errado, ele não vai ter direito a voto. Ele não vai poder votar, não vai ter direito a se manifestar na Assembleia Geral. E isso é importante, entendeu? Ele não vai poder
impugnar, que é o termo que o legislador colocou na lei de recuperação judicial. Ele não vai poder apresentar impugnação ao plano de recuperação, votar, ok? Ele vai perder direito ao voto. Ele vai receber, por último, de fato, mas talvez o mais interessante aí, a gente seguir o prazo, é justamente não perder o direito a voto, o direito de manifestação na Assembleia. Ficou claro isso aí para todos? Ok. Então, eu poderia perguntar na prova também quais direitos, né, a diferença dos direitos dos credores habilitados, no primeiro momento, e os credores retardatários. Então, como vocês já responderam aí, Luiz e André, Dênio, entre outros aí, e teremos aí os credores retardatários, vai entrar no final da fila, né, para receber o dinheiro, o crédito, e, no caso, vai perder também o direito a voto, ok? O edital publicado, depois da publicação, aqui voltando aos prazos, temos, né, depois de julgado e habilitado, né, o artigo 7º, parágrafo 2, depois de editado, os credores poderão impugnar, né, está lá no artigo 8º caput. Os credores impugnados, por exemplo, eu sou o dono da empresa, para eu contestar a impugnação serão 5 dias, né, e vice-versa. E todas essas impugnações deverão ser analisadas pelo administrador judicial e pela sua equipe, né? O administrador judicial vai emitir um parecer sobre aquelas impugnações, né? Isso está lá no artigo 12, 5 dias, ok? Por isso que depois, lá o artigo 61 vai falar do prazo, né, de 60 dias, né, ou do prazo de 2 anos, né, do início da recuperação judicial, né? Então, dê uma olhada lá no artigo 60, deixe-me ir aqui compartilhar com vocês lá o artigo 60. Quem tiver com a lei pode ir lá para o artigo 60. No artigo 60, temos aqui, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver, é o artigo 60, deixa eu ver aqui, o juiz certo, o artigo 58, conceder, não é isso que eu quero falar, não. É o artigo 61. O artigo 61 aqui. Estão vendo todos aqui a lei? Dá um ok aqui se estão vendo. O mouse aqui, o artigo 61. Beleza, obrigado, Mira. Beleza, minha gente. Aqui no artigo 61 temos o seguinte: proferida a decisão prevista no artigo 58, que é o Crandall, né, o magistrado aprovou, né, sumariamente ao plano de recuperação judicial, aí o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano se vencerem até 2 anos. Ou seja, aqui o artigo 61 vai delimitar justamente o início da fase de execução do plano de recuperação. Ok? Então, exauridos todas as impugnações, todos os prazos de contestação, de emissão de pareceres, aí o juiz vai decidir pelo início da recuperação judicial. E aí eu vou lançar uma pergunta, que é uma provocação de Fábio Luau Coelho, uma pergunta que eu poderia lançar na prova, ver se vocês, eu acredito plenamente que vocês têm condições de responder isso. Qual seria a diferença entre o despacho de deferimento, até a pergunta, inclusive, que eu vou lançar hoje na atividade de hoje. É bom que vocês estão aí na turma, né, estão online, poderiam um ajudar o outro para responder lá, facilitaria a vida de vocês. A pergunta é o seguinte:
qual a diferença do despacho de deferimento lá do artigo 52 para esse despacho aqui do artigo 61, despacho de concessão de início aí da recuperação judicial, propriamente dita. Então, vou repetir. Qual é a diferença do despacho de deferimento da recuperação judicial do artigo 52 para o despacho de concessão da recuperação judicial do artigo 61? Sou todo ouvidos. Quem tiver com vergonha pode escrever. Anderson, deixa eu lhe convocar, não ouvi sua voz hoje. Olá, mestre. E aí, o que, é que você acha? Que eu despacho. Não sei. Não vou fazer embromation. É melhor assumir, né? Recolher o voto, pedir vista. Pode consultar aí, dar uma olhadinha no artigo 58 e dar uma olhadinha no 61. Eu já disse onde está. Entendeu? Qual a diferença? No artigo 52, desculpa. É isso que eu estou me atentando ao dispositivo aqui. Eu vou dar uma olhadinha melhor aqui. Peraí que eu ainda dou uma resposta. Karen, durante o período estabelecido no caput desse artigo, descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarreterá convolução da recuperação em falência. Gente, esse nome bonito, convolução, até fica a sugestão aí dos futuros pais e mães aí, botar esse nome aí, convolução da Silva. O que é isso, convolução? Qual o significado? Alguém sabe dizer? Nome bonito. Alguém arriscaria aí o que seria convolução? Mudar, sim. Tá ligado à alteração de opinião? Alteração dos termos contratuais, né, juridicamente falando. É uma alteração, uma mudança. Exatamente. E a convolução é o quê? É quando acontecer a mudança da recuperação judicial para o Instituto da Falência. Muda tudo. Ok? Então, nós falamos que houve uma convolução. Tranquilo? Só para vocês se familiarizarem aí com os termos jurídicos. Tranquilo, minha gente? Então, Márcio, você que arrisca aí qual seria a diferença do despacho, uma pergunta que eu vou lançar hoje, a nossa atividade de hoje. Tá aí a oportunidade aí de vocês se ajudarem. Né? Não tenham medo de errar. Estamos aqui para construir o conhecimento. Qual a diferença do despacho de deferimento da petição inicial, que está lá no artigo 52, para o despacho de concessão, a decisão concessiva da recuperação judicial, expressa lá no artigo 61 caput? Professor, faço minhas palavras de Anderson Tobias. Anderson fazendo história. Gente, olha. Então professor, a concessão, quando ele já está na concessão, ele já obteve o mérito, né? A concessão, ele já, como se ele já viesse já do julgamento, o despacho lá inicial, ele deferiu, o juízo prevento recebeu, está preenchido os requisitos, ele defere o processo, aquele requerimento. E a concessão, ele já passou por toda aquela etapa e quando já atingiu o julgamento, já teve mérito, aí ele obtém a concessão para a recuperação e a falência. Anderson, até caiu uma lágrima aqui, fiquei emocionado. Foi meio forçado, mas vamos lá. Eu fiz a leitura do dispositivo agora, não tive a oportunidade de discernir muito. Mas, enfim. Deixa eu tirar as lágrimas. Falou bonito, isso mesmo, gente. Então, botem uma mãozinha aí, uma salva de palmas aí para Anderson aí, que ele merece. Falou exatamente. Uma fase executória, a Angélica também aí dando fatality aí.
os jogadores, os gamers aí, entenderam o que eu quis dizer. Anderson preparou o golpe e a Angélica deu fatality. Exatamente, minha gente. Então, olha, em síntese, é exatamente isso aí que vou resumir aqui, Anderson falou com muita propriedade. O despacho do artigo 52, ele é o resultado da análise do magistrado. Tanto é que o artigo 52 começa, estando em termos, é o resultado da análise formal do material, né, dos requisitos, né? Só que ali não é o início da recuperação judicial propriamente dita, né? Porque a partir dali vai ser publicado o edital, serão abertos prazos de impugnações, prazo do parecer do administrador judicial. Então está transcorrendo, então todos terão voz. Depois, e aí conforme falou Anderson, a decisão, o despacho da decisão concessiva, né? Na verdade vai ser uma sentença, o outro é despacho, uma decisão interlocutória. Aqui temos um mérito, uma decisão, né? O artigo 61 é uma decisão, uma sentença. Ele já ouviu todo mundo, já teve o rito processual, e aí ele vai, os prazos de 2 anos vai começar daí, justamente dessa decisão de concessão. A partir daí, como bem falou a Angélica, é a fase executória, né? Que é assunto da aula da semana que vem, ok? A fase executória propriamente dita. Não percam. Gente, ficou alguma dúvida sobre tudo isso aí que nós falamos, esse rito, essas peculiaridades? Na aula de hoje, nós falamos aí perguntas potenciais na prova. Nós falamos sobre a consequência da não entrega, da não juntada da relação de bens de alguns dos sócios. Falamos aí sobre a peculiaridade do protocolamento, que ele vai tornar o juiz prevente e vai impossibilitar que algum outro credor que protocole uma recuperação judicial contra a pessoa. E, por último, aqui falamos sobre essa diferença da decisão do despacho Pode, André. Né? Sobre a decisão de deferimento, despacho de deferimento e a decisão concessiva, ok? Perguntas potenciais aí da prova. Ok, minha gente? Obrigado, Flávio. Daqui a pouco vou lançar a pergunta. A pergunta da atividade de hoje é essa. Quem assistiu à aula vai responder com tranquilidade. Agora tem só fundamentem lá. Ok, minha gente? Mais uma vez aí uma satisfação estar com vocês, brincar com vocês. Semana que vem. Tem uma pergunta aqui, a saideira aqui de Angélica. Qual foi aqui? Diga uma palavra ou duas. Sociedade empresária pode participar de licitação pública? Essa situação aí, Angélica, tem ressalvas, entendeu? Vai depender da lei, vai estar relacionada à lei de licitações. A doutrina fala sobre isso, entendeu? Sobre se a lei específica vai autorizar ou não, ok? Isso aí já entra aí na parte de direito administrativo e também na execução tributária vai ter algumas exceções, ok? Isso aí na fase de execução, me lembre para eu tratar desse tema aí para vocês, ok? Tranquilo, me lembra lá, deixa lá. Obrigado, minha gente, uma satisfação aqui. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Estou encerrando a aula, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Encerrando. Tchau, minha gente.